Era uma vez uma mulher que não conseguia entender por que as pessoas se afastavam umas das outras. Mesmo desejando tanto se conectar, por que em um mundo cheio de gente, tantos se sentiam sozinhos? Determinada a encontrar uma resposta, ela fez as malas e decidiu viajar pelo mundo para coletar histórias. Histórias de amor, de pertencimento, de rejeição, de medo e, acima de tudo, de esperança. A cada vilarejo que visitava, a cada cidade em que parava, as pessoas abriam seus corações. Ela ouvia com atenção, anotando cada detalhe, mas algo começou a chamar sua atenção. Um padrão estranho e persistente. Sempre que ela perguntava sobre amor, o que ouvia eram relatos de desilusão. Sempre que perguntava sobre pertencimento, surgiam memórias dolorosas de exclusão. E sempre que perguntava sobre conexão, o que aparecia eram lembranças de uma solidão profunda. Era como se uma mesma sombra atravessasse todas aquelas histórias, independentemente da cultura ou do lugar. Intrigada, ela começou a investigar essa sombra. O que era essa força invisível que parecia sabotar a felicidade de todos? Depois de ouvir centenas de vozes, ela finalmente deu um nome a essa sombra: vergonha. A vergonha era uma força silenciosa, uma voz traiçoeira que sussurrava no ouvido de cada pessoa a mesma mentira cruel. Você não é bom o suficiente. Não é inteligente o suficiente. Não é bonito o suficiente. Não é forte o suficiente. Era essa crença que impedia as pessoas de se aproximarem, de se mostrarem, de se conectarem de verdade. Desejando derrotar aquela sombra, a pesquisadora decidiu estudá-la como quem estuda um enigma complexo. Ela mergulhou fundo na alma humana por muitos e muitos anos, ouvindo não centenas, mas milhares de vozes. E foi nesse processo, nessa imersão profunda, que um dia ela percebeu uma diferença fundamental. Uma diferença entre dois tipos de viajantes da vida. De um lado, havia aqueles que caminhavam com leveza, com um senso de pertencimento, com os ombros relaxados e um sorriso fácil. Do outro, havia aqueles que caminhavam sempre carregando o peso da dúvida, olhando para baixo como se esperassem a próxima crítica, o próximo julgamento. O que separava esses dois grupos? Ela se perguntou. Não era riqueza, não era beleza, não era talento, nem mesmo sorte. Havia pessoas ricas e pobres, bonitas e comuns, talentosas e esforçadas em ambos os grupos. A diferença era algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso. Era apenas uma crença simples e transformadora. Os que caminhavam com leveza, os de coração pleno, acreditavam que eram dignos de amor e pertencimento. Assim, simples, não porque eram perfeitos, mas simplesmente porque existiam. Eles acreditavam que seu valor era inato. Já os que caminhavam em dor, carregando o peso do mundo, duvidavam disso. Eles passavam a vida tentando provar seu valor, buscando validação externa, com medo de que, se alguém olhasse de perto demais, descobriria que eles não eram bons o suficiente. Movida por essa descoberta incrível, ela voltou às suas anotações, às milhares de histórias que havia coletado. E lá, escondido nas entrelinhas, ela encontrou um tesouro. Os viajantes de coração pleno, aqueles que acreditavam em sua própria dignidade, não eram imunes à dor ou à dificuldade. Mas eles tinham 3 chaves que usavam para libertar sua jornada. A primeira chave era a coragem, mas não a coragem de ser invencível, era a coragem de ser imperfeito, a coragem de mostrar suas falhas, de admitir quando não sabiam algo, de contar suas histórias com honestidade, mesmo as partes que não eram bonitas. A segunda chave era a compaixão. E essa era uma surpresa. A compaixão que eles praticavam não era apenas com os outros, começava consigo mesmos. Quando erravam, em vez de se criticarem, eles se tratavam com a mesma gentileza que ofereceriam a um amigo querido. E por serem gentis consigo mesmos, conseguiam ser genuinamente gentis com os outros. A terceira chave era a autenticidade. Era a disposição de abandonar a imagem de quem deveriam ser para abraçar quem realmente são. Eles pararam de tentar agradar a todos, de se encaixar em moldes que não lhes serviam. Eles escolheram a liberdade de ser, em vez da prisão de parecer. Coragem, compaixão e autenticidade. Essas 3 chaves abriam portas incríveis. Mas havia uma quarta chave, a mais importante, a mais poderosa e também a mais difícil de todas. A chave mestra que unia todas as outras, a vulnerabilidade. Enquanto a maioria das pessoas
incluindo a própria pesquisadora, via a vulnerabilidade como fraqueza, como algo a ser evitado a todo custo. Os viajantes de coração pleno faziam o oposto. Eles a abraçavam. Eles a acolhiam como quem abraça a própria humanidade. Eles sabiam que para viver uma vida plena, era preciso se arriscar. Era preciso ter a coragem de dizer eu te amo primeiro, sem saber se seria correspondido. Era preciso tentar algo novo, mesmo sem garantia de sucesso. Era preciso se expor, mesmo com medo de ser julgado ou rejeitado. Eles entendiam que a vulnerabilidade não era uma escolha, era uma condição da vida. A única escolha era como lidar com ela. A pesquisadora, ao ver isso, teve um momento de clareza que mudou sua vida. Ela percebeu que passara a vida inteira tentando evitar exatamente aquilo que os mais fortes e felizes aceitavam de braços abertos. Ela construiu uma armadura de perfeccionismo e conhecimento para se proteger, mas essa armadura também a impedia de se conectar. E então, ela finalmente entendeu: a vulnerabilidade não era o inimigo, não era fraqueza. A vulnerabilidade era a prova de que estamos vivos. Era o berço da alegria, da criatividade, do amor e do pertencimento. Não podemos anestesiar a dor da vulnerabilidade sem também anestesiar a beleza da vida. Assim, ela decidiu guardar a maior lição de todas e entregá-la ao mundo como um presente. Essa pesquisadora se chama Brené Brown e sua jornada nos ensina que a verdadeira coragem é aparecer e ser visto, mesmo quando não temos controle sobre o resultado. É ser vulnerável. É ser humano. O que você achou dessa história? Ela ressoa com a sua jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.